você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você tá aí, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilhe! Se é bom a gente divide. Hi! Sofia, tô pensando aqui, porque eu penso, viu? O tempo todo. O tempo todo. Que a forma do cérebro neurodivergente, do cérebro atípico, enxergar o mundo, entender as relações sociais, é muito diferente, essa forma é muito diferente dos cérebros típicos. Sim, Não é? com certeza. Então vamos lá, será por quê? É interessante porque a gente tem alguns combinados, algumas regras que são sociais mesmo, inclusive, para a gente ter um bom convívio em sociedade, mas que na prática elas não são aplicadas, ou são aplicadas de uma maneira meio relativizada, esquisita, assim. Então, por exemplo, muitas vezes, mania é terrível, né, gente? Mas muitas vezes, por exemplo, a gente aprende uma determinada coisa com os nossos pais, que seja no ambiente de família, aí de repente, não minta, exemplo. Aí o pai, você não faz isso não, mamãe, não sempre. Mas aí o pai, ou a mãe, ou o tio, a tia, enfim, um familiar, chega e fala, mas escuta aqui, alguém liga, aí não quer atender, né, por algum motivo. Fala que eu não tô. Fala que eu não tô. É uma mentira, não é pra não mentir? Outra coisa interessante é que isso chega também na escola, né? E uma coisa que a gente observou nas nossas trajetórias individuais e tudo mais, é que quando a gente não copiava o jeito de ser das outras pessoas, que tinha também essas contradições mesmo, a gente muitas vezes não era aceita e era meio que deixada pra lá, né? E comigo aconteceu algo que depois do diagnóstico, sabe, Sofia, foi um dos motivos de eu ter sofrido muito. Que eu percebi que eu criei estratégias tanto para tentar entender o outro, que às vezes eu entendia tanto o outro que eu não me cuidava. Eu sempre tentava perceber as razões do outro. E aí outro dia, Sofia, eu vou te confessar agora, você estava comentando algumas coisas sobre médicos e eu fui fazendo essa ponderação. Você virou para mim e falou assim, mamãe, por que você sempre defende tantos médicos? Eu não consegui responder. Eu saí de fininho porque meus olhos já encheram de lágrimas. Porque na realidade, e aí eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer, eu vou aproveitar e fazer um desabafo, Sofia, aqui na sua frente. Eu e Sofia, né? Ou eu como mãe e a Sofia como filha. Sofia, sou mãe. Sofia. Sou mãe. A gente precisou muito da visão médica, do apoio médico em duas ocasiões. Quando do diagnóstico do autismo, que eu já contei para vocês, que eu simplesmente levei 11 anos para obter esse diagnóstico. E quando a gente quis entender mais um pouco sobre a incongruência de gêneros. Aí foi lástima, porque assim, era um desconhecimento total. A gente, há bem mais tempo, poderia ter entendido todo esse caminho e não conseguimos. Então, olha só, quando eu procurei nessas ocasiões, o que eu encontrei? Desconhecimento de aspectos do assunto, mas ainda assim orientavam a família guiados pelas próprias crenças e preconceitos. Nada de ciência. 2. Percebi na área médica muito egocentrismo ao refutar e invalidar a vivência do outro. Nossa. Ninguém ouvia Sofia. O tempo todo, ninguém me ouvia. Era como se eu queria ser, sei lá, ter um pingo de respeito, sabe, dos médicos, das pessoas profissionais, e eles simplesmente me ignoravam porque não... eu vou falar uma coisa feia, não era eu que pagava a consulta. Isso é sua visão, né? Pode ser, pode não ser. Mas a verdade é que só se reportavam a mim. Ou porque eu tinha um diagnóstico na época minha mãe não tinha o dela. Não sei. Só se reportavam a mim. Então, assim, não se sentir validado é uma das piores sensações do mundo. Ok. 3. O não entendimento de que se para ele, o paciente, médico, o paciente é
apenas mais um caso a ser enquadrado em protocolos, em modelos prévios de estudo, essa coisa toda? Esse caso, pra gente, tem nome, tem família, tem história. E além disso, é um ser humano e não um rótulo. Exato. Olhar aquela pessoa como ser humano. 4, eu vi muito em vários médicos e ainda vejo hoje, rigidez de pensamento. Fica achando que é só autista? Rigidez de pensamento. Não é só autista mesmo, não. Tem médico que... Ai, tem neurotipo, às vezes, que parecem mais... No outro olhar eu falo um pouco sobre isso, no meu primeiro livro. Tem neurotipo que parece que tem mais rigidez de pensamento, que é uma coisa mais difícil de entender. Tem empatia pelo outro do que a própria pessoa que foi rotulada com essa condição. Então, essa rigidez dá aos médicos a certeza absoluta, e onde existe certeza absoluta não cabe mais nada. Então não se abre para pesquisa, para escuta, para evidências científicas. Para evidências científicas e mesmo a troca com outros profissionais. Por quê? Porque isso é que leva à descoberta, a pesquisa, né? É muito importante. 5, isso é doloroso. A gente fez um programa falando que ser autista já é complicado, é um desafio, ser autista pobre é muito mais. Preços exorbitantes. E pior, para muitos, esses valores são mais que justos para justificar todo o investimento na especialização em autismo e ponto. Especialização e ponto? Aí não se abrem para as inovações, não pesquisam, não procuram, não ouvem, não validam? Ok. Não são cientistas, porque uma coisa que a gente tem que entender é que a gente às vezes acha que médico necessariamente vai ser um cientista, mas nem sempre. Nem sempre a pessoa se abre para pesquisa para ser um pesquisador. Às vezes é uma pessoa que está só cumprindo uma tarefa burocraticamente. E a gente aí lida com vidas. Não pode ser assim. Com famílias. Tudo bem, é um caso massacrante todos os dias para o médico. Eu entendo, o médico também tem que cuidar da sua saúde, da sua integridade física e mental. Sim. Ok, mas procure ajuda. Não pode pessoas que os procuram numa situação de vulnerabilidade, né, que eles estão tão frágeis, sentirem esse peso, como eu e a Sofia já sentimos algumas vezes. A maioria, vai lá. Eu não gosto de falar isso não, sabe, gente? Que tem muito médico, gente boa. Sim, mas... A gente não tá falando desses. Não, a gente não tá falando de médicos bons. Eu, na verdade, fiquei com muito desejo de gravar esse vídeo quando minha mãe compartilhou um pouco desse desabafo comigo, porque é uma parte que eu não falo tanto, mas é uma parte que me persegue todo dia, porque eu sofro muito. Às vezes são coisas que eu já passei em situações assim, com médicos e pessoas que deveriam estar me auxiliando e me ajudando. Dando suporte. Outra coisa que eu encontrei, né, com esses profissionais foi desdém aos efeitos de seus possíveis enganos na vida do paciente. Eu, às vezes, ficava impressionada como a Sofia era afetada por alguns enganos, equívocos do médico. E quando eu conversava, gente, médico é humano, vamos conversar, vamos reavaliar. Sim. Eles não consideravam esse efeito, ao ponto de a Sofia, mais tarde, veio a ser diagnosticada com transtorno, como é que chama? Pós-traumático, né? Por quê? Porque isso calou fundo na alma dela. A invalidação, a forma de abordagem. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Bom, e por último, gente, olha lá, encontrei também egos que beiram a mania, tal e qual acontece com o transtorno bipolar. Já pensou? Bom, isso, gente, é um desabafo em que eu tô falando de maneira, assim, muito sincera mesmo, de coisas que eu vivi. Isso não é invenção, isso não é apontar o dedo para ninguém, isso é um convite à reflexão, inclusive das faculdades de medicina. Porque da formação desses profissionais, exatamente. Aqui, só pra vocês verem uma coisa, a gente tá com a mãozinha assim, é o vídeo todo, a gente tá realmente muito mexida de falar isso, porque é uma série que a gente não gosta tanto de mexer, mas que, como eu falei, isso trouxe um impacto pra gente não quer que outras pessoas sofram o que a gente sofreu. Não mesmo.
E a gente vai dando força, eu não tinha nem percebido, mas Não, eu tô aqui, ó. eu tô com medo da minha vida te machucando. Tá, não. Então, gente, as faculdades de medicina têm que pensar também se a formação está sendo legal, Sim. a saúde mental que sempre foi jogada para debaixo do tapete, porque as pessoas têm vergonha. A parte física, ok, quebrou uma perna, vamos mostrar o gesso, vamos assinar o gesso, vamos tudo. Agora, tá com alguma coisa mental, uma depressão, né? Algum transtorno, vamos empurrar para debaixo do tapete. E não pode ser assim. Então, o que eu queria pedir muito, para a gente não olhar rótulos, doenças, e sim seres humanos, né? A partir do que aquele ser humano nos traz, a gente vai traçar, então, a linha de ação. E eu gostaria muito que os médicos ouvissem as pessoas, ouvissem a família. Já estou até pensando em algum médico falando assim, tá bom, Selma, eu vou atender um paciente por dia. Gente, conduzindo com benevolência, com respeito, a gente consegue. A gente consegue. Mas é preciso ouvir, porque a evolução da medicina vem dessas escutas. Olha o tanto de gente que fala assim, nossa, que legal ouvir vocês, eu aprendi isso, eu passei a fazer dessa maneira. Não é porque eu e a Sofia somos fera, não. A gente não tinha nem ideia de que isso era um valor. Mas conhecendo com um profissional que entende, ele transformou isso num valor, né? Então essa escuta é preciosa. Por fim, no site, né, que eu escrevi sobre isso, eu coloco o site omundoautista.ai.com.br e não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @mundo.autista. Adoro que ela lembra de tudo. Eu digo para os médicos, né? Se você busca o conhecimento técnico sem esquecer de sua formação humana, o resultado positivo está assegurado, ok? É isso, gente. Me perdoe, é um assunto difícil para a gente levantar, mas é real, viu? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.